Bom, já está conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães para falar de um dia de grandes emoções. Bom dia, Vera. Pois é, Thiago, foi um dia que produz muita faísca e pouca luz, né? A gente ficou aí 5 horas nessa confusão. Bom dia para você, bom dia a todos aí no nosso estúdio e para os nossos ouvintes e internautas. Ô Vera, ontem foi um dia daqueles, de uma espécie de catarse nacional, graças à liminar do ministro Marco Aurélio, e que falamos agora há pouco também na matéria da Marcela. Agora, durou pouco mais de 5 horas, e além de muito barulho, o que mais esse episódio produziu na nação ontem, Vera? Produziu mais descrédito na justiça, Thiago, que é um saldo bastante negativo, bastante deletério, algo que a gente não precisava mais a essa altura do campeonato, depois de tantas crises que o país enfrentou. A gente assistiu há poucas semanas o episódio em que o ministro Ricardo Lewandowski mandou prender um cidadão que disse que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Marco Aurélio fez ontem foi acentuar essa vergonha. Ele deu uma decisão monocrática, fruto de birra dele, pelo fato de que tanto a Carmen Lúcia quanto o Dias Toffoli estão demorando, no seu entender, para pautar o julgamento de mérito de 2 ações declaratórias de constitucionalidade, das quais ele é relator, que discutem justamente a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Ele acha que isso deveria ter sido pautado tão logo ele liberou para julgamento. Isso foi em abril desse ano. A Carmen Lúcia segurou o quanto pôde, a gente conhece essa história, tratou disso aqui na Jovem Pan muitas vezes, e o Toffoli agora, em vez de marcar para fevereiro, na volta do ano judiciário, como era esperado, deixou para 10 de abril. Então, o Marco Aurélio se sentiu bypassado, se sentiu ali desprestigiado e resolveu, numa canetada, colocar todo o sistema judiciário e judicial brasileiro de sobreaviso e em xeque, porque como que às vésperas do Natal você iria cumprir uma decisão disparatada como essa, que manda soltar todos os condenados em segundo grau, a não ser em algumas circunstâncias ali, com os que tivessem prisão preventiva decretada, os que oferecessem algum risco de fuga ou de destruição de provas e etc. Primeiro que isso já ia demandar um juízo ali dos juízes de outras instâncias muito subjetivo. Poderia colocar na rua 18 dos 25 acusados da Lava Jato que estão presos. Olha só o que isso ia significar. E, claro, aí sim o motivo pelo que isso gerou essa catarse nacional que você se referiu, o fato de que tinha um endereço certo, que era a saída do ex-presidente Lula. Tanto que o PT se antecipou, em 48 minutos já estava lá o alvará para a soltura do Lula. Gleice Hoffmann já embarcou em desabalada carreira para Curitiba para soltar o Lula, disse que abria mão do exame de corpo de delito, tentou promover uma mobilização lá em frente à carceragem em Curitiba, mas a juíza Carolina Lebos segurou a soltura, disse que aguardaria uma manifestação do Ministério Público e antes disso veio a decisão do ministro Dias Toffoli sustando a liminar do colega. Eu conversei com o ministro Marco Aurélio depois dessa pataquada que ele promoveu. Ele disse que não podia aceitar a manipulação da pauta do Supremo por parte dos presidentes. Portanto, ele deixou claro que fez o que fez, movido ali por uma espécie de birrinha. Disse que ainda tinha a toga nos ombros, que estava respeitando a Constituição, quando na verdade estava rasgando um dos princípios básicos da Constituição, que diz que cabe ao Supremo promover a estabilidade jurídica no país, e não o contrário. Hoje o Supremo é a fonte da qual emana toda a instabilidade e toda a insegurança jurídica. Thiago. Agora, Vera, diante dessa catarse, como nós estamos dizendo aqui, muitos fatos com consequências até mais relevantes ficaram obscurecidos. O que acontecia enquanto o país discutia essa liminar, que a gente pode chamar de efêmera, do ministro Marco Aurélio, hein, Vera? Esse é outro efeito muito grave do que aconteceu ontem, né? Porque nesses momentos, as redes sociais, a própria expectativa da resolução do caso,
causam uma reação na população que é entre a perplexidade e a histeria. Então ficou todo mundo voltado para esse caso, era um caso realmente que demandava de nós, jornalistas, e da população atenção, porque tinha muitas implicações. Mas o fato é que outros assuntos que têm um potencial mais grave para os cofres públicos, consequências mais concretas, ficaram ali obscurecidos. Um deles veio do próprio Supremo, que foi a decisão também liminar do ministro Lewandowski de sustar a MP que adiava o reajuste de servidores. Com isso, Thiago, vai espetar uma conta de 4 bilhões e 700 milhões na União, já tão depauperada. São 209 mil servidores ativos e 163 mil inativos que passam a contar com reajuste já no ano que vem. Não é a primeira vez que o Lewandowski banca o Papai Noel dos servidores nessa época, é a segunda. Então ele, numa canetada, interfere no ajuste fiscal já tão difícil de ser alcançado. Da mesma maneira, ficou obscurecida a discussão entre o Rodrigo Maia e o Michel Temer. Por quê? Porque o Temer viajou e o Rodrigo Maia também resolveu bancar o Papai Noel dos municípios e sancionou aquela lei que a gente discutiu aqui na semana passada, que permite que municípios que firam a lei de responsabilidade fiscal com gastos com pessoal continuem recebendo repasses, não sofram as sanções da lei de responsabilidade fiscal. O Temer disse que a sua intenção era vetar, mas não o fez antes de viajar, deixou para o substituto, e o Maia deu também essa canetada. Ele que é candidato à reeleição, quis ficar bem com os prefeitos, com os deputados, etc. Por fim, outros dois assuntos ligados a escândalos, a denúncias. Num deles, o ministro Gilberto Kassab teve uma busca e apreensão na sua casa, acharam 300 mil reais em dinheiro. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o denunciou por ter recebido supostamente uma mesada de 58 milhões do grupo JF, uma parte realmente na forma de propina e uma parte em forma de doações para a campanha declaradas. E o futuro ministro Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa, num caso da época em que era secretário aqui do Meio Ambiente em São Paulo, e a gente não ouviu do futuro governo, nem do presidente Jair Bolsonaro, nem do ministro Onyx Lorenzoni, se isso vai obstar a sua nomeação, uma vez que um dos critérios anunciados pelo próprio Bolsonaro para a composição da sua equipe é que não tivesse acusados, quanto mais condenados. Ele agora é condenado em primeira instância. Então, será que o Salles vai continuar sendo ministro do Meio Ambiente? Ninguém conseguiu nem prestar atenção em algo que é seríssimo. E, por fim, Fabrício Queiroz, que continua sem que se saiba onde está, continua um óleo perdido, apresentou lá um atestado médico dizendo que tem problema de saúde, não foi depor ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Também acabou passando bem mais batido do que passaria sem a confusão no Marco Aurélio, Thiago. Ô Vera, vamos aguardar as outras informações hoje, os desdobramentos nesta quinta-feira. Bom trabalho, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um bom trabalho para vocês, Thiago.